Vamos subir agora Ricardo Berzoini, ex-ministro, ex-deputado. Tudo bem, Berzoini? Bem-vindo. Tá no mudo. Tá sem som. Tá no mudo. Tudo bem? Agora sim. Agora sim. Agora foi. Legal. Olha só, eu queria começar passando um vídeo do Trump de ontem, numa entrevista coletiva, onde ele admitiu que a taxação é por conta aí do julgamento do Bolsonaro e dizendo que o Brasil tinha uma relação comercial injusta com os Estados Unidos, cobrava tarifa. Eu queria passar e pedir para o Berzoini comentar. Olha só. Very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, the political execution that they're trying to do with Bolsonaro, I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs, and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs, and they're not happy, but that's the way it goes. Ricardo, eu queria que você comentasse aí essa questão, né, do tarifaço, essa fala do Trump, e depois a resposta do Brasil com essa medida provisória anunciada nessa semana, o plano da soberania. Não, Dri, é impressionante que a fala do Bolsonaro, do Trump, que é quase a mesma coisa, a fala absolutamente sem pé nem cabeça. Como já disse o presidente Lula, não há qualquer senso de realidade em considerar o comércio com o Brasil algo injusto, porque o Brasil cobra tarifas baixas dos Estados Unidos. E os Estados Unidos nunca reclamaram das tarifas. Sempre houve um diálogo diplomático, comercial, e entre as empresas. As empresas, o governo não exporta, nem o governo americano importa. Na verdade, quem exporta e importa são empresas. Elas sempre se entenderam sobre isso. O Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos. Então, não tem razão nenhuma. Então, é uma coisa absurda, claramente dirigida à questão política, fortemente influenciada pela ação do Eduardo Bolsonaro, criando um ambiente surreal. Não há qualquer possibilidade de acordo, porque eles não querem discutir tarifas. Eles querem discutir, efetivamente, o julgamento do Bolsonaro. E esse pacote lançado nessa semana, Ricardo, antitarifaço, que foi elogiado por como que você vê aos afetados, né? Vai ser benéfico? Tá me ouvindo? Então, tá falhando. Não, eu perguntei sobre esse plano, essa medida provisória anunciada pelo governo aqui para atender, né, para minimizar o impacto dos setores que vão ser atingidos por esse tarifaço de 50%. É o que dá para fazer. Na verdade, o governo... Primeiro, vamos lembrar, o impacto sobre a economia brasileira, se parar completamente dos produtos tarifados a exportação, que não é o caso, porque não tem onde obter esse produto em outros países, vai ter impacto de 0,4% do PIB. Ou seja, o Brasil exporta 12% do que produz. E essa exportação para os Estados Unidos é 18% de 12%. 18% de 12% dá aproximadamente, grosso modo, 2%. 2%, mas nem tudo foi atingido pelo tarifaço. Os aviões da Embraer ficaram fora, o suco de laranja ficou fora, mas ficou dentro, por exemplo, a carne, o café e outros produtos. Então, tem impacto? Tem. Mas, em termos de impacto econômico, no geral, é de 0,4% do PIB.
Então, o governo, obviamente, como algumas regiões do país serão mais atingidas do que outras, apresentou um cardápio de propostas que é, por exemplo, ampliar linhas de crédito, facilitar o chamado drawback, que é o regime de importação de componentes para posterior exportação do produto final, fazer a compra governamental de alguns produtos para usar na merenda escolar, na alimentação de presidiários, dos hospitais. Ou seja, o governo faz o que pode. Resolve completamente? Não. Mas atenua, ameniza o impacto. Só que como é 0,4%, imagina o seguinte, uma aceleração do Minha Casa Minha Vida, um aumento de produção da Petrobras, uma melhoria, por exemplo, do desempenho do setor automotivo, já compensa isso largamente. Então, eu não me preocupo em nada com tarifaço. É óbvio que o governo tem que dialogar com os setores afetados, mas não tem que se preocupar gravemente com isso, não. Berzoini, como é que você vê a possibilidade de cassação do Eduardo Bolsonaro? Ela é real, a vontade política da mesa e da própria Câmara, ou isso não vai acontecer? Eu creio que vai acontecer. Vai ficar cada vez mais insustentável você manter o mandato de um deputado que foi eleito para representar o povo de São Paulo e está confessadamente anunciando diariamente que está operando contra a economia brasileira, portanto, contra os trabalhadores, contra, inclusive, o governo de São Paulo, que é um dos estados mais atingidos é São Paulo. E o Tarcísio faz cara de paisagem e fica atacando o Lula. Então, eu creio que uma providência importante do campo popular seria montar uma estratégia de fazer uma oposição denunciando o Tarcísio, porque ele deveria, como aliado do Eduardo Bolsonaro, chamar a atenção do Eduardo e dizer: você está prejudicando o povo no Brasil, vai prejudicar a arrecadação do governo de São Paulo. Então, eu creio que já tem um ambiente propício para caçar. Agora, é óbvio que há aliados lá que ficam tentando colocar dificuldades, como foi aquele incidente terrível da semana passada, que foi a ocupação das mesas, das casas. Precisa ser punido com rigor. É preciso uma punição exemplar para esses deputados truculentos, vagabundos, que tentam impedir o funcionamento do Congresso. Estão falando aqui, Adriana, minha xará, que no Jornal Nacional ontem tinham 3 economistas fuleiros para criticar o pacote do Lula. Imagina, né? E aí eu queria também perguntar para o Berzoini, o Zema ontem deu uma entrevista na BBC apoiando as sanções de Trump. Como que você vê esses que estão aí, né, querendo pegar o espólio do Bolsonaro, esses pré-candidatos, apoiando essas sanções e dizendo que é culpa do Lula, Berzoini? Obviamente, um ato de traição aos interesses dos trabalhadores. Porque, veja bem, e quando eu falo trabalhador, eu incluo empresários. Quando você tem sanções contra o governo brasileiro, tarifas, tentativa de interferência no poder judiciário brasileiro, e um governador do estado, ao invés de ficar calado, poderia ficar calado, fala isso é porque ele está disputando a oportunidade de ser o candidato ou à presidência da República ou um candidato ao Senado alinhado com essa loucura. Eu creio que aí é um desafio para nós todos fazermos essa denúncia permanente. Zema, Tarcísio, Eduardo Leite, Caiado e outros, Ratinho Júnior, estão prestando um desserviço ao interesse nacional. Estão criando uma situação em que, se o Trump eventualmente amplia
as sanções à economia brasileira, aí sim pode causar um impacto social relevante. Por enquanto é 0,4. Mas se ele amplia essas decisões absurdas, pode causar impacto. Agora, vamos lembrar, isso não é um problema do Brasil. Veja bem, o México tem uma exposição muito maior de economia ao comércio com os Estados Unidos, o Canadá também. E esses países também estão resistindo, cada um ao seu modo, mas estão resistindo a essa ofensiva do Trump. As pessoas que eu conheço que analisam a política norte-americana me dizem o seguinte: o impacto na inflação local e o impacto, inclusive, em empresas que vivem da importação, ou seja, ganham dinheiro importando produtos do Brasil, vai provocar uma instabilidade política que terá reflexo nas eleições de meio de mandato. Ou seja, no Partido Republicano vai ter gente começando a dizer: olha, estamos começando a cavar nossa própria cova. Eu ia perguntar até isso para você, já passo para o Felipe, o impacto disso nos Estados Unidos, se há alguma chance do Trump ter sucesso com essa taxação do mundo inteiro, porque ele quer, com isso, reindustrializar os Estados Unidos, né? Mas a gente já está vendo várias notícias de alimentos mais caros, tem vídeos de pessoas, outro dia a gente mostrou uma mulher comprou 2 bifes no mercado por $11, indignada. Então, isso pode ter o efeito inverso, Ricardo? Pode, sem dúvida. Eu não tenho dúvida de que, para uma parte da classe média americana, a parte que votou no Trump, vai começar a sentir o impacto. E esse impacto já é um país com uma desigualdade social brutal. É um país onde tem regiões onde a renda per capita é menor do que alguns países da América Latina. E aí você sobe o preço do hambúrguer, porque eles adoram se entupir de hambúrguer, adoram comer comida processada, e começa nos supermercados a subir os preços, não só de coisas do Brasil, mas de outros países também. Então, há um impacto. E como eu falei, por exemplo, no café, o Brasil exporta café verde para os Estados Unidos. Ou seja, toda a torrefação, o processo de moer o café, todo o processo de marketing, de embalagem, é lá. Então, para cada dólar que nós exportamos, movimenta 7 a 10 dólares da economia americana. Ou seja, ele está torpedeando a própria economia americana e criando um ambiente que tem menos brasileiros viajando para os Estados Unidos. O turismo americano está sofrendo impacto de turistas de todo mundo que estão cancelando visita aos Estados Unidos, um ambiente político ruim para o país. E vamos lembrar uma coisa: Estados Unidos são 50 estados, muitos estados governados por democratas. E já há um sentimento dentro do Partido Democrata de que eles estão no caminho de ganhar a eleição no meio do mandato. E aí o Trump perde a maioria na Câmara, e ao perder a maioria na Câmara, ele vai começar a ficar mais estrambelhado ainda. Aí vamos ver o que vai acontecer. Eu, pessoalmente, acho que o Lula está muito bem nessa foto, está conduzindo com muita sabedoria. Nós temos que ter tranquilidade em relação a isso. O Berzoini, além do reflexo interno, eu fico me perguntando sobre o reflexo externo. Está tendo um eco aí. O reflexo externo é o seguinte: o que a gente viu acontecer tanto no Canadá quanto na Austrália. Na Austrália, o candidato de esquerda estava 20 pontos atrás nas pesquisas antes do Trump falar mal dele, começar a fazer uma campanha contra a Austrália, e ele venceu a eleição. Então, esse é um ativo também? Você vê isso como um ativo político na eleição de 26 a favor da esquerda? Nós temos que ser capazes de ampliar a nossa capacidade de dialogar com a população, inclusive nos setores médios, sobre a importância
de termos um governo que tem compromisso com a produção, com a reindustrialização do país, compromisso, inclusive, em ampliar o trabalho de exportação de novos mercados. O Lula, com o trabalho, como fez no primeiro governo, como fez no segundo governo, está fazendo novamente, que é de ter uma postura militante para a disputa de novos mercados. Então, se você colocar isso em termos de emprego, de renda, com população, é óbvio que uma parte que eventualmente não gosta do Lula, ou não gosta do Bolsonaro, ou perdão, não gosta do PT, essa parte pode ouvir esse debate com mais atenção. Porque, evidentemente, emprego para um país como o nosso, que boa parte da classe trabalhadora tem um salário baixo ainda, o emprego é questão de vida ou morte, de sobrevivência. Não é questão só de vai prejudicar o mercado, então vai cair a renda. Não. Pode significar que a pessoa não tem a condição de sobreviver. Então, é um debate político, econômico a ser feito fortemente. Os sindicatos, as entidades, os partidos têm que fazer essa disputa política. Até para demarcar o campo de que nós defendemos os interesses nacionais. E eles, de maneira mesquinha, estão usando a economia para fazer uma chantagem contra o povo brasileiro e contra o judiciário. Tem uma pergunta aqui do Gilson Teixeira, ele diz, boa tarde, há risco de os Estados Unidos articularem um novo golpe de Estado no Brasil, direto de Brasília, obrigado. Você acha, Ricardo? Já está, né, se juntando com os golpistas, né? Qual que é a sua opinião? Na verdade, o golpe de Estado, ele requer algumas situações e circunstâncias. Eu não creio que haja hoje uma força nesse sentido que tenha capacidade de fazer esse movimento no curto prazo. Mas nós não devemos nunca subestimar. Entendeu? Quando os Estados Unidos chega à ousadia de atacar ministros da Suprema Corte, a dizer que o Brasil é um país horrível, que estão cometendo um linchamento contra o Bolsonaro. Olha, quando se diz isso publicamente, é que a ousadia é grande. Eu não descarto a possibilidade de novos movimentos americanos no sentido de tentar desestabilizar. Mas nós temos hoje um governo eleito, reconhecido pelo mundo todo. Nós temos uma articulação nos BRICS, que certamente mostra a força do país dentro dessa conjuntura global, e nós temos um poder judiciário autônomo independente. Ou seja, as condições hoje não estão colocadas dessa maneira tão simples assim. Não tem como inventar uma nova pedalada para tentar criar um ambiente de instabilidade política. E o presidente Lula tem o apoio de pelo menos metade da população. Então, objetivo, do ponto de vista político, que não estão dadas as condições. Mas vamos ficar atentos, porque ninguém sabe o que eles podem fazer. Tem uma pergunta aqui sobre essa questão do PIX, porque também dos alvos dos Estados Unidos foi pedir a investigação sobre esse sistema que é criado no Brasil, não foi criado no Brasil, e que tira aí lucro, né, das grandes Visa, Mastercard, das grandes empresas de cartão de crédito. Queria que você comentasse também, você acha que isso a gente pode perder essa batalha, corre risco do sistema de PIX ser alvo aí de ser considerado uma violação de comércio, né, internacional, Ricardo? Não, ao contrário, na verdade o PIX é um instrumento de pagamento semelhante ao dinheiro. É a mesma coisa que você dizer, não pode mais pagar em dinheiro porque tem que pagar com cartão Visa e Mastercard. Eu sempre conto, quando as pessoas perguntam sobre isso, que o governo brasileiro, sabendo que o Visa e Mastercard, ouçam quem tem cartão Visa e Mastercard, tem dois objetivos fundamentais desse tipo de cartão. Um é tomar dinheiro, de um lado, do detentor do cartão, do outro lado, do comerciante.
eles chegam a cobrar 4% de cada transação. Você imagina, você compra R$100, por exemplo, em alimento, 4% daquilo vai para o operador do cartão. É um roubo. É um dreno da economia brasileira para uma empresa multinacional, norte-americana, Visa e Mastercard. Está entrando no Brasil agora a UnionPay, que é chinesa. Ela vai disputar esse mercado. E o governo Lula II criou, na época, uma bandeira nova, que pouca gente não sabe que foi criado pelo governo, que é o Elo. Eu recomendo, inclusive, quem tem cartão Visa e Mastercard, peça no seu banco para trocar para a Elo. Que a Elo é uma empresa brasileira de propriedade do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Bradesco. Pelo menos o dinheiro fica no Brasil. Mas se você puder pagar com um Pix ou dinheiro, é melhor. Eu sei que muita gente está enrolado no cartão, não tem como parar de usar de uma hora para outra, mas vamos, no médio prazo, tentar superar essa mania nacional que virou pagar com cartão. Tudo é pago com cartão. É que tem aquela... Desculpa, o dinheiro que sai do Brasil é igual o iFood. Quem usa iFood contribui para um esquema que explora, de um lado, o entregador, de outro lado, o restaurante. E explora também o usuário, porque os restaurantes, para se defender, quando a venda é pelo iFood, eles reduzem a porção. Então, é melhor pedir direto no restaurante, né? É melhor pedir... Eu sou contra iFood, sou contra Uber, sou contra Visa, Mastercard, não uso nada disso. Não, o que eu ia falar é que esses cartões, eles usam esse lance dos pontos, né? Então, tem até influenciador nas redes sociais que é especialista em ensinar você como ter mais pontos nos cartões. Tem curso disso, tem gente que perfil nas redes que é focado só nessa questão dos pontos. É o famoso cashback. Eu falo sempre o seguinte, no meu tempo era desconto. Você chegava na loja e pedia desconto. O cara falou, não tem desconto, mas tem um cashback. É uma enganação, uma ilusão. Mas dá para... Tem até passagem, isso aqui, tudo, né? Você... Olha só, a cada R$100 que você gasta, eles tomam 4, que é o comerciante tem desconto. Tomam R$4. Muita gente paga anuidade do cartão. Então, você paga anuidade. Se você pedir para cancelar o cartão, ele fala, não, nós vamos tirar a anuidade. Isso é tudo uma malandragem, é tudo picaretagem. Isso vale para banco privado e para banco público também. Você liga lá para o Banco do Brasil e fala assim, eu quero cancelar meu cartão Mastercard. Ah, não, continua que a gente cancela a anuidade. Se você ligar, eles... E aí, se você fizer as contas, né, você pedir 5% de desconto em cada compra que você vai... E esse 5% que você ganha, você vai, né, guardando, você vai conseguir comprar mais coisa que os pontos, né, Ricardo? Outro dia eu fui trocar pneu do meu carro e eu perguntei se pagar no Pix, dá quanto? Foi 10%. Aí, vê qual a economia que você vai fazendo, né? Vale mais. Muito bom. É isso, né, Ricardo? Muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje, pelas análises aqui conosco. Não sei se o Felipe está também ok. Satisfeito. Obrigado, Ricardo. Obrigada, viu? Bom fim de semana. Bom fim de semana para todos e para todas.